Queridos irmãos, boa noite, a paz seja convosco. Deus possa abençoar a sua vida grandemente nesta noite. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus, amém? O tema da nossa mensagem nesta noite, tudo ele suportou. E eu gostaria de compartilhar com você no livro de João, no capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram umas vestes de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. E saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilato: Eis aqui o homem. E vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica. Então, queridos, o que as pessoas, ao olharem para Jesus, viam em Jesus? Eles viam em Jesus malfeitor, eles viam em Jesus alguém que merecia ser crucificado. Pilatos viu em Jesus um inocente, mas os líderes de Israel viram alguém a quem eles odiavam. E o povo estava totalmente cego e desorientado. Portanto, pediram a crucificação do Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem, nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre todas as dores que o Senhor Jesus suportou por nós para nos oferecer uma nova vida. Amém? Em João 18, no versículo 36, Jesus respondeu assim: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. No versículo 37 a palavra diz: E disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele veio pregar o reino de Deus. Jesus veio para trazer uma oportunidade para o homem se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. A palavra diz para nós que em todo lugar por onde Jesus andou, muitos milagres foram realizados, muitos doentes foram curados, pessoas já mortas ressuscitaram. Aonde Jesus andava, caminhava com seus discípulos, com certeza pessoas eram alcançadas e abençoadas pelas mãos do Senhor Jesus. E ele sempre ministrando, falando sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus, sobre a oportunidade de nós entrarmos no céu, de recebermos dele a vida eterna e fazermos parte desse reino, amém? E a intenção do Senhor Jesus sempre foi chamar o homem ao arrependimento, sempre foi chamar o homem a voltar a ter comunhão com o Pai. A palavra diz que por onde Jesus andava, ele pregava justamente acerca do reino de Deus, para que as pessoas pudessem aprender do reino. E ele então fala: todo aquele que é da verdade, ouve a verdade. Mas a palavra diz que havia uma cegueira sobre o povo. O povo estava desorientado. Nós sabemos que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade de Jesus vem do Pai. Ele é o Filho do homem, aquele que Deus escolheu e enviou para ser o Salvador de todos nós. Jesus tem toda a autoridade para expulsar os demônios, para curar os doentes e principalmente para perdoar todos os nossos pecados. Pilatos então exclama, Olhem para Jesus. Pilatos então declara: Não acho nele crime algum. Mas mesmo assim Jesus recebeu a pior condenação, que é a morte de cruz. Jesus ele foi condenado sendo inocente. Amém? Não havia nenhum pecado sobre ele. Mas mesmo assim, as pessoas viram em Jesus como se ele fosse um malfeitor e entregaram ele para a crucificação.
No capítulo de Isaías 53, eu gostaria de compartilhar com você o tema da nossa mensagem, ele tudo suportou. Em Isaías 53 fala para nós no versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Digam glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Digam glória a Deus. Esse texto de Isaías fala para nós de todo o sofrimento que Jesus suportou por nós. Ele era visto como alguém indigno, ele foi desprezado. A palavra diz que as pessoas olhavam para Jesus e não viam nele, não fizeram dele caso algum. A palavra do Senhor fala para nós que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, ou seja, todos os nossos pecados foram lançados sobre o Senhor Jesus. E é por isso que a Bíblia diz que tudo ele suportou em nosso lugar. Ele foi torturado. A palavra em Mateus 26, versículos 6 e 7 fala para nós: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros o esbofeteavam. Então nós vemos aqui todo o sofrimento que Jesus suportou por nós. Amém? Ele sofreu por nós. Em Gálatas 3:13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus foi crucificado no madeiro, foi crucificado na cruz, se fazendo maldição por nós, assumindo toda a maldição que havia sobre a raça humana, justamente para nos livrar dessa maldição. No 2 Coríntios 5:21, a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus fez por nós. A Bíblia diz que não havia nele pecado algum, mas ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu todos os nossos pecados para que nós pudéssemos ser feitos, então, justiça de Deus. Amém? A palavra diz que tudo ele suportou, dores que talvez ninguém jamais suportaria, essa condenação de cruz, mas a palavra diz que o nosso Senhor Jesus, ele suportou todo esse sofrimento por nos amar. A palavra fala que o suor de Jesus era como grandes gotas de sangue. A palavra diz que a cabeça do Senhor Jesus foi perfurada por uma coroa de espinho. Amém? Então, terrível as dores que o Senhor Jesus suportou por nós, as costas dele, no caso, que foi lanhadas pelos açoites. Então, tudo isso que Jesus suportou por nós mostra a atitude do Salvador em nos amar, mostra a atitude do Salvador em querer nos resgatar. Ele se entregou, ele renunciou a si próprio, pensando somente em nós. Ele perdoou os meus pecados antes mesmo que eu houvesse pedido, tendo a consciência de pedir perdão, mas na cruz do Calvário eu já tinha em Jesus a oportunidade
de me arrepender de todos os meus pecados, de você se arrepender de todos os seus pecados. Glória a Deus. E a palavra diz então que todos os sofrimentos que ele passou por nós, por amor a nós. Ele sofreu, ele foi odiado, ele foi desprezado, escarneceram dele. Amém? Ele enfrentou uma morte terrível, que é a morte de cruz, e tudo isso por amor a mim e por amor a você. Glória a Deus pela vida de Jesus e pelo grande sacrifício de Jesus, que nos amou quando nós éramos ainda perdidos, quando nós estávamos ainda no lamaçal dos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que Ele então, mais uma vez, nos oferece a oportunidade de aceitar esse amor e todo esse sofrimento que Ele suportou por nós. Amém? Tudo isso por nos amar, queridos. Amém? Todo o sofrimento que Jesus suportou para demonstrar para nós, a humanidade, que Ele nos ama. Se você crê em Jesus e hoje você abriu o seu coração, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai entrar na sua casa e Ele vai mudar para sempre a sua história. Lembre-se que Ele morreu por você. Lembre-se que tudo que Ele suportou foi por amor a você. Mas a palavra diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Então hoje Jesus te oferece uma nova vida. Hoje, agora, se você abrir o seu coração e convidar Jesus a vir, a entrar no seu coração, Ele vai fazer morada em você e vai perdoar todos os seus pecados. Glória a Deus. E foi para isso que Ele morreu e foi por isso que Ele demonstrou o seu grande amor na cruz do Calvário, só por nos amar. Amém? Que possamos orar nesta noite, que possamos reconhecer o quanto nós somos carentes e o quanto nós precisamos da presença de Jesus em nós. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite para que o Teu reino, Senhor, esteja dentro de nós. Que possamos viver essa nova vida que o Senhor nos oferece. Que possamos agradecer o Senhor com todo o nosso coração, todo o sofrimento que o Senhor suportou por nós, suportou por me amar, suportou por amor à vida do meu irmão que agora está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor venha estar de forma poderosa operando nos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, ó Deus, e que nós possamos abrir os nossos corações para o Senhor entrar e habitar. Faça em nós a Tua morada, Senhor, e que possamos reconhecer o quanto nós somos carentes e precisamos da Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir a você que você pudesse, então, compartilhar esta palavra, se edificou a sua vida, que você se inscreva no nosso canal, amém? Toque lá no sininho, você vai receber sempre a notificação do YouTube quando nós postarmos aqui uma nova mensagem. Grande beijo e Deus te abençoe.